Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. Olá, seja bem-vindo ao Propósitos de Vida Especial de Natal. Hoje eu quero refletir com você sobre o verdadeiro sentido dessa palavra Natal. Não o Natal do bom velhinho, o famoso Papai Noel, não o Natal das trocas de presentes, não o Natal cheio de fantasias e mitos que fogem do verdadeiro significado dessa data. Também não vou aqui nessa mensagem debater sobre a data, se Jesus nasceu ou não no dia 25 de dezembro. Fala-se muito na época do Natal do clima de amor, paz, felicidade, esperança, mas deixam para trás aquele que disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Na época de Natal se fala muito em dar presentes, mas o Rei Jesus geralmente não se faz presente. A verdade que estamos presenciando é que se fala muito de Natal, sem realmente falar de Jesus. Por isso eu quero, nessa oportunidade, falar de um dos maiores milagres na história da humanidade. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, está escrito: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, falar do nascimento de Jesus é falar do Deus encarnado. Deus veio a essa terra, o Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, vestindo o corpo humano, nascendo entre os homens. Ele é a esperança profetizada no Antigo Testamento. Lá em Belém da Judéia nasce Jesus, descendente de Davi, o Cristo, o Salvador da humanidade. Jesus veio a esta terra de modo milagroso e partiu deste mundo também de uma maneira muito milagrosa. E o verdadeiro sentido do Natal é que Jesus veio a essa terra para colocar em prática o projeto de salvação da humanidade. Como o anjo Gabriel disse a Maria, ele livrará o seu povo dos pecados deles. E assim, citando também o coral de anjos que cantaram aos pastores ao anunciar o seu nascimento: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E foi isso mesmo que Jesus trouxe para nós: paz, paz com Deus, para aqueles que aceitam o seu maior presente, que é a salvação. E por que a humanidade precisa de Jesus? Salvação do quê? De que realmente precisamos ser salvos? Para responder a essas perguntas, eu vou lá no início da criação do homem. Ao ser colocado no jardim do Éden, depois de tudo o que Deus havia feito e visto que tudo era muito bom, aquele primeiro casal tinha tarefas para cumprir. Era tudo muito prazeroso e existia para eles apenas uma única proibição: não comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência, do bem e do mal, a árvore do conhecimento. E junto a essa proibição, já existia uma condenação: no dia em que comer, certamente morrerás. Tentados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e com isso, o pecado passa a fazer parte da vida do ser humano. A palavra pecado, ela significa transgressão à lei de Deus. E a partir daí, a humanidade passa a ser uma humanidade corrompida. Por causa da desobediência do casal, toda a terra sofreu com as consequências. O que antes viu Deus que havia feito e era muito bom, agora não é mais. Espinhos, abrolhos e outras coisas degradaram o nosso planeta. Expulsos do jardim, o primeiro casal experimentou o luto logo cedo ao acontecer um assassinato na sua família. Nada mais lembrava o paraíso. A verdade é que a humanidade, ela está impregnada com a
corrupção que o pecado representa. Através da desobediência de Adão, o pecado é transmitido a todos os homens. E em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O resultado dessa desobediência foi a separação de Deus. O propósito do homem ao ser criado por Deus era de glorificá-lo em todas as coisas. Mas o pecado afasta o homem de Deus. O Salmo 14 retrata bem a situação do homem diante de Deus. Diz assim o texto: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, versículo 1, 2 e 3. Em resumo, o homem perdeu a comunhão com Deus. E como consequência, ele passa a ser inimigo de Deus. Mas o mais interessante nisso tudo é que Deus nos amou. Apesar do homem haver desobedecido a Deus, tomar suas decisões e sofrer com as consequências dela, Deus não extermina a raça humana da face da terra. Ele, em seu amor, decide redimi-la. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele se encarnou e veio a esta terra e sofreu o salário do pecado, que é a morte. Jesus é a salvação da humanidade. Ele é a salvação que foi profetizada muitos anos antes da sua chegada. O seu nome significa Javé salva ou Deus salva. E ao falar do nascimento do Deus encarnado a esta terra, estamos também falando da sua morte, pois ele nasceu para morrer como expiação pelos pecados do homem. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Soa estranho para você, não soa? Pois sempre lembramos do famoso espírito de Natal, das palavras que ecoam, paz, amor, bondade, fraternidade, por aí vai. Mas aquele bebê que estava naquela manjedoura em Belém, havia nascido com a missão de dar a vida em favor de muitos. A sua morte representaria a salvação dos homens. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus enfatizava que iria sofrer calúnias, acusações, seria rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, que seria morto na cruz, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, o nascimento de Jesus tem tudo a ver com a sua morte, e a morte de Jesus tem tudo a ver com a sua vida, ou com a nossa vida. Pois foi somente através da morte de Jesus que temos paz com Deus. Somente através da morte de Jesus que alcançamos o direito de nos tornar filhos de Deus. E eu quero que você que está assistindo essa mensagem entenda que o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa de salvação. A encarnação de Cristo nos faz pensar no Deus amoroso, Criador do universo, que se rebaixou a um corpo humano, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servos, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. É o rei se fazendo de mendigo.
É o Criador se fazendo criatura. Como diz a música, tornou-se pobre para que fôssemos ricos. Eu quero que você entenda também que o nascimento de Jesus é a inauguração do seu reino e que possamos participar ativamente como cidadãos deste reino celestial. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Receba essa palavra em nome de Jesus e Feliz Natal com Jesus no seu coração.